Fala galera do Top Invest, meu nome é Danilo e no vídeo de hoje nós vamos fazer a leitura de um relatório gerencial de um fundo imobiliário. Vamos lá? Vamos lá galera, falar sobre relatórios gerenciais de fundos imobiliários. Geralmente quando o investidor está começando a investir em fundos imobiliários, ele acaba optando por olhar para alguns fundos que têm yields elevados, que é um indicador único que mostra o quanto que determinados fundos estão pagando referente ao preço dele negociado na Datacom. Então, a gente sabe que a grande maioria dos investidores primeiro olha para esse número, o que não é de todo mal, está começando a quebrar a barreira de sair da poupança, quebrar a barreira de sair da renda fixa para a renda variável, ela é importante. Mas o que acontece? Com o aumento dos seus recursos alocados em fundos imobiliários, cresce a importância de você distribuir recursos para fundos que estejam alinhados com a sua estratégia. E para um fundo estar alinhado com a estratégia, você precisa conhecer quem é essa galera que está lidando com o teu dinheiro. Vocês estão delegando parte do seu patrimônio para um pessoal trabalhar esse dinheiro, gerar rendimentos para você, e com isso você atingir seus objetivos. O intuito aqui hoje é engajar, é animar vocês a entenderem um pouco mais como que esse fundo está utilizando esses recursos, quais são as estratégias desse fundo e quais são as perspectivas. E todas essas respostas são obtidas a partir do relatório gerencial. Os fundos imobiliários, eles criam os relatórios para aumentar a transparência e para investidores em geral entenderem como que esse fundo está trabalhando com o teu dinheiro. Eu vou mostrar aqui um site que você pode obter os relatórios gerenciais e a gente vai fazer uma leitura de um relatório para entender os highlights. Quais são os principais pontos de um relatório gerencial de um fundo imobiliário que você precisa estar atento. A gente não está recomendando a compra do MXRF11, que vai ser o fundo que nós utilizaremos como exemplo, mas apenas mostrando nele que a leitura de um relatório vai mudar só o layout, algumas informações, mas as informações principais e tudo que você precisa conhecer desse fundo vão estar presentes em todos os relatórios gerenciais. Para obtê-los é muito simples, você pode acessar em vários dos sites que a gente sempre fala aqui, como o Fund Explorer, também o Status Invest, e aqui nós vamos usar hoje o fiis.com.br. O site está aqui no descritivo do vídeo, e ao acessar você faz a consulta para os fundos imobiliários, e aqui a gente vai consultar o MXRF11. Além das informações gerais, no caso o MXRF11 é administrador da BTG Pactual e a gestora é a XP-A7. Logo que vocês descem aqui no site, vai aparecer aqui nas atualizações o relatório gerencial. Ao clicar, a gente vai fazer a leitura desse relatório gerencial referente ao mês de julho. Como nós falamos, esse é um fundo gerido pela XP-A7 e a XP-A7 tem esse layout padrão para todos os fundos que ela tem no seu portfólio. O layout vai mudar de fundo para fundo, mas as informações vocês vão ver que são muito parecidas e são padrão entre um relatório gerencial e outro, que basicamente você pode ler todo mês assim que divulgado. Logo no início tem aqui o comentário do gestor, que é quando o gestor passa a sua perspectiva sobre o mercado. Aqui ele fala como que está a atuação do fundo a partir da ótica dele e de sua equipe. Então isso é importante para entender como que está o pensamento da galera que está com o teu dinheiro e entender como está olhando para as perspectivas de mercado. Além disso, aqui vem algumas informações internas do fundo, como o MXRF é um fundo de papel, aqui ele vai falar muito sobre as CRIs que estão alocadas, a estratégia também de permuta financeira, também a compra de alguns fundos imobiliários que o MXRF também faz, e mostrar um pouco dessa ótica da equipe gestora. É importante entender que é a percepção de uma pessoa, e é legal cruzar essas informações com as suas, também com de outros gestores e também do mercado em geral. E até com outros investidores que você costuma conversar para entender o quanto que desses números estão adequados à sua estratégia e também à sua perspectiva de investimentos. Aqui na lateral esquerda tem informações importantes como a data de início do fundo, o patrimônio líquido deste fundo, também a quantidade de cotas emitidas e o valor patrimonial de cada cota. Além disso, a equipe gestora, que é a XP-A7, e o administrador, que é a BTG. E aqui o valor da taxa de administração desse fundo, que é 0,90% ao ano.
E aqui a quantidade de cotistas. Então, são 429.404 cotistas, dos maiores fundos que tem hoje no IFIX. O legal aqui da XP-A7 é que ela já coloca de cara a tabela de distribuição de rendimentos, que é um dos pontos mais importantes por ser um resumo do fluxo financeiro desse fundo. Aqui, nessa tabelinha, apresenta o total de receitas que o fundo obteve no mês, dessa receita que é estratificada a receita por permuta, a receita via FI, a receita dos CRIs e também as receitas de LCI e renda fixa. O total de despesas, o resultado apurado e também o rendimento distribuído por período. Nitidamente, no mês de julho, o fundo teve um resultado superior em praticamente R$40.000 ao rendimento distribuído. Isso faz com que seja gerada uma reserva para poder ser alocado em outros períodos. Também é importante nesse fluxo financeiro entender que além do mês é colocado o acumulado do segundo semestre. Como é julho, é o primeiro mês, ainda estão com os mesmos dados, mas ao longo dos meses fica o acumulado do segundo semestre e na terceira coluna o acumulado 2021. E também o acumulado dos 12 meses. Aqui dentro dessa estrutura, quando você tem as receitas de FI, são receitas não recorrentes, porque aqui o fundo acaba fazendo a compra e venda de alguns FIIs. Isso faz com que o lucro dessa operação seja colocado em caixa. Mas como o fundo de papel não tem essa vocação como os fundos de fundos, isso acaba sendo pouco significativo. Até quando você compara uma receita no mês de 311 mil com uma receita total de 17.675 mil. Então é pouco significativo. Porém, quando vocês forem fazer uma análise sobre o relatório gerencial de um fundo de fundo, é importante colocar essa informação dentro da tua análise. Então, aqui são as informações principais deste fundo sobre o fluxo financeiro e a distribuição de rendimentos. E aqui percebe-se nitidamente que a distribuição média desse fundo está em 7 centavos. Então aqui você já consegue entender um pouco desse yield e por aí vai. Em seguida tem um gráfico da evolução do valor da cota e o volume diário de negociação, que é interessante entender um pouco mais sobre o volume de negociação desse fundo para entender da liquidez. O MXRF é um fundo que tem uma liquidez interessante. Você não vai ter um gap de compra e venda muito grande no book quando você for fazer uma compra ou uma venda. E além disso, a variação do valor de mercado e também o valor patrimonial da cota. Aqui embaixo, a XP destaca a questão da liquidez, a quantidade de ações que foram negociadas no período. Então, teve um giro no mês de julho de 5,58% do total de cotas emitidas rodaram pelo book. Então, aqui fica claro que ele tem liquidez, então isso dá uma tranquilidade para o investidor. E em seguida, a gente tem um gráfico muito importante, que é o do resultado financeiro e distribuição da cota nos últimos 12 meses. Naquela tabela, na folha 1, você tem isso em formato de tabela, mas aqui fica mais visível entender essa dinâmica, principalmente do total que você tem de receitas a partir dos CRIs, que são essas aqui mais escuras, também a receita a partir das permutas, que tem uma dinâmica própria, e também as receitas dos FIIs. E aqui em cima, bem pequenininho, você tem as receitas com LCI e renda fixa, que basicamente é o total do dinheiro em caixa que o fundo deixa para o seu giro. E aqui embaixo as despesas, que podem ser pagamento de impostos, despesas extraordinárias e por aí vai. E com isso você tem essa linha superior com o rendimento e aqui o resultado. Então esse comparativo é importante, eles andam muito próximo ao longo do tempo, o gestor equaliza para que você tenha a passagem de praticamente todo o recurso obtido para os seus investidores. Então aqui é um baita de um gráfico para poder analisar. Em seguida, o resultado financeiro acumulado dos últimos 6 meses, para entender a distribuição desse total do resultado a partir das entradas de receita de permuta, dos FIIs, CRIs, também essa receita de LCI e renda fixa, e aqui das despesas por período, para entender um pouco desse resultado. E aqui embaixo entra alguns comparativos e um olhar um pouco mais interno do relatório gerencial.
Aqui vai falar um pouco sobre a rentabilidade do fundo imobiliário. Sempre o fundo imobiliário tem uma briga própria com o próprio IFIX, porque a partir do momento que um fundo esteja entregando rendimentos e também um acumulado da valorização da cota acima do IFIX, ele se torna muito mais atrativo para os investidores, uma vez que você pode entrar num ETF de fundo imobiliário e com isso você nem se preocupar com ajustes referentes à alocação de recursos num fundo imobiliário ou não. Então, ao analisar aqui o total da rentabilidade, vocês sempre vão ver um comparativo frente ao IFIX e também um comparativo com os títulos do Tesouro Direto, para entender no mês como que foi esse avanço. E em todo o ano de 2021. Então aqui o MXRF teve em relação ao IFIX valor de 1,72 acima e com relação aos títulos do Tesouro a 0,66. Esses dados são importantes pontualmente serem olhados, mas também em relação a períodos maiores, como o ano e com os últimos 12 meses. Logo abaixo você tem também o gráfico para entender esse comportamento. Esse gráfico é super importante, porque aqui você tem o valor da cota no mercado, nessa linha azul escura. Você também tem aqui o valor do mercado da cota mais os rendimentos. E aqui a azul clara, que é o valor patrimonial da cota, mais os rendimentos. Isso tudo frente a um comparativo com os NTBs e com o IFIX, para entender um pouco dessa dinâmica e o quanto que esse fundo está ganhando, entre aspas, desses indicadores. Mais abaixo, um ponto que é fundamental para análise de carteira para fundos de papel, que é entender como está o portfólio. Então, o MXRF, no portfólio dele, ele tem investimentos em 70% em CRIs. Ele tem em caixa 15%, um indicador importante para ver o quanto que esse fundo tem em caixa possível para novas alocações, tanto de permuta quanto de CRIs novos. Aqui o total alocado em permutas financeiras e o total em FIs. E aqui o investimento ativo objeto. Então, qual que é o objeto que esse dinheiro está alocado? Então, 29% em objetos residenciais, aqui 31% em crédito corporativo, 26% comercial e 15% em caixa. E logo abaixo tem a tabelinha que é fundamental para nós investidores amador. A taxa média por indexador e o spread de crédito. O spread de crédito é diferente do spread bancário, que o spread bancário é a diferença do quanto o banco pega em CDBs e empresta para as pessoas. O spread de crédito é a diferença do quanto você tem da taxa livre de investimentos, assim, que você não tem risco para investir, que basicamente é a nossa Selic. Então, se você investir na Selic, você não tem riscos atrelados, exceto que tem uma invasão alienígena e por aí vai. Mas se você tiver a taxa livre de risco, que é a Selic, o quanto dela você está tendo de spread para alocar em ativos de risco. Esse é o spread de crédito, é a diferença do quanto você está tendo de rendimentos com ativos de risco, menos o quanto que você teria da taxa livre de investimentos, que hoje é a Selic. E também, além do spread de crédito, a taxa média por indexador. A taxa média por indexador identifica o quanto que está sendo colocado de risco a mais com cada indexador. Olha que interessante. Frente ao CDI, em média o portfólio desse fundo está alocado com 2,65% a mais que o CDI. Para o IPCA, que é relativo à inflação, e INCC, que é para a construção, 7,98%. Referente ao IGPM, mais 9,73%. Os pré-fixados em 10%. E percentual relativo ao CDI em 109,51% do CDI. E aqui na última coluna, o percentual do book desse portfólio frente a cada um desses indexadores. Aqui, nitidamente, o fundo concentra nos indexadores CDI+, e IPCA e INCC, correspondente a 95% das alocações desse fundo. E aqui embaixo, o spread de crédito. Aqui o spread de crédito vai mostrar que acima da taxa livre de risco, ele está 358 pontos base. Cada 100 pontos base é 1%. Então, seria
3,58% a mais que a taxa livre de risco. Então, esses números são muito importantes dentro do relatório gerencial e vocês perceberam, é muito simples de fazer a leitura porque os dados ou estão em gráficos ou em tabelas, o que facilita muito a leitura por nós investidores. E aqui embaixo é o gráfico dessa tabela, mostrando novamente que a maior parte de alocação aqui está em CDI mais e IPCA ou INCC mais. Aqui embaixo vem a palavra do gestor sobre a alocação dos fundos imobiliários. Então aqui ele fala em quais são os setores que os fundos que eles estão adquirindo estão sendo alocados em maior quantidade. É uma leitura, mas aqui nesse fundo é pouco significativo. E aqui quais são os fundos que eles estão com maior disposição, que são basicamente 4 fundos que esse fundo tem em carteira. Essa área do relatório de um fundo imobiliário de papel é muito importante. Aqui vai representar o rendimento futuro desse fundo, porque aqui o gestor passa informações sobre as aquisições de CRIs. Então, aqui ele vai mostrar quais foram os CRIs adquiridos no período, vai colocar alguns comentários e principalmente os ratings de cada um desses CRIs emitidos. Então, uma área legal para vocês lerem, entenderem, verem o quanto que foi negociado, que é legal para ver como que a equipe gestora está negociando os recursos em caixa, para entender os rendimentos futuros, porque esses acordos feitos hoje refletirão nos dividendos de amanhã. Então, é muito importante fazer essa leitura nessa área. E aqui, novamente, ele vai falar um pouco sobre os indicadores dos CRIs e a alocação dos setores da economia. Então, tem aqui os Residential Real Estate, Malls, Food Retail, Healthcare, Chemicals e Others. Então, são os setores que estão alocados esses recursos adquiridos nesse período de julho. E uma parte fundamental referente ao período de vencimento desses CRIs. Então, aqui você tem a quantidade da carteira que estão com vencimento para 2022, 2023 e por aí vai. E também a duração do total desses contratos. Então, visivelmente, a concentração dos vencimentos desses CRIs estão para depois de 2028, o que dá uma perspectiva de mais de 7 anos ainda de rendimentos para esse fundo, desde que haja adimplência das empresas que foram negociadas. Aqui embaixo vai falar um pouco sobre os CRIs que tiveram vencimento no período ou algum comentário específico. E aqui embaixo a composição da carteira. Aqui é o detalhamento de todos os devedores, que são essas empresas que estão devendo para o fundo, com qual foi a emissão, a quantidade, o volume, duração, aqui o total de anos desse CRI, percentual do patrimônio líquido, quando foi a data de aquisição e data de vencimento, e qual é o indexador. Então aqui tem os pagamentos também de periodicidade, a maioria mensal, alguns trimestrais ou semestrais, como aqui embaixo. Então aqui você consegue entender um pouco de como está alocado em cada um dos CRIs do fundo imobiliário. Então aqui é grande, o da MXRF é bem diversificado. E aqui embaixo, alguns detalhamentos sobre os ativos, sobre as garantias e alguns comentários do gestor, que é legal para ver a transparência, o quanto que esse fundo está falando sobre seus CRIs. Aqui o detalhamento é bem grande, tem muito CRI, então isso aqui depois vocês podem ler com calma, cada um dos detalhes que o gestor coloca sobre os fundos. E aqui embaixo, saindo um pouco do CRIs, ele vai falar sobre as permutas financeiras. Legal que a XP7 tem essa característica muito didática sobre as informações, e para quem não conhece a permuta financeira, que ele deixa claro que quando você tem uma obra, tem um lançamento, depois do lançamento começam as vendas e também começam as construções, e os períodos de alto volume de recebimento de caixa ficam para a parte final, depois da liberação do habite-se, que é onde você tem uma entrada de praticamente 80% do fluxo. Isso não caracteriza como receita não recorrente. É normal, porque dentro da permuta financeira você tem um fluxo bem diferente do que pagamentos de CRI, por exemplo. Então aqui ele já deixa essa informação, fala sobre a taxa média de aquisição dessas permutas,
que estão em 12,62%, mais INCC ou IPCA, representando aí quase 300 milhões no book. E aqui alguns comentários sobre a permuta financeira. Aqui ele mostra o fluxo de caixa das permutas financeiras, e fica aqui bem evidente essa variação do valor ao longo do período, da dinâmica própria que tem a construção civil. E aqui um pouco sobre cada um desses imóveis que estão com permuta financeira, suas cidades, quando que foi a data de lançamento, data de início da obra e a data de entrega, percentual de obras, e aqui com relação a vendas e capitais envolvidos. Aqui vem todo o detalhamento, que pode ser até na sua cidade, às vezes você nem conhece, ou em lugares que você passou, mas aqui um detalhamento para deixar muito claro sobre todos os recursos que estão sendo alocados pelo fundo, e isso deixar mais claro e transparente a gestão dessa equipe gestora. Então aqui vem todo o detalhamento. E aqui na parte final encerra com informações técnicas da equipe gestora. Bem, pessoal, é isso, um vídeo longo. Hoje o intuito aqui foi mostrar muita informação, mas vejam esse vídeo, revejam, entendam um pouco da dinâmica. E o objetivo aqui é mostrar, não é falar sobre um fundo específico ou outro, mas mostrar qual é o olhar que você, como investidor amador, tem que ter sobre o recurso que está sendo investido pela equipe gestora que você delegou o seu dinheiro. Então, a primeira vez que vocês fizerem vai ser um pouco mais demorado, mas a partir do segundo, terceiro mês vai ser muito claro, mecânico e sempre o mesmo procedimento. Frente a isso, você vai conseguir entender a dinâmica que está sendo de alocação de recursos, as perspectivas futuras e te dar mais segurança sobre investir em determinados fundos imobiliários ou não. Ok, pessoal? Espero que tenha ajudado vocês, motivado a fazer a leitura do relatório gerencial, que é importantíssima para nós investidores, porque é o nosso dinheiro que está sendo alocado com essa galera. E se você gostou, curta esse vídeo, coloca no comentário se você já faz a leitura do relatório gerencial e tem algum ponto que você tem dúvida, coloca aqui que a gente te ajuda. E, naturalmente, se inscreva no canal se você é novo por aqui, aperte o sininho para receber todas as nossas atualizações. Desejamos sucesso a todos e bons investimentos. Faça parte desse talk.